tá certo? E nessa manhã eu quero falar de um homem de Deus chamado Gideão. Gideão estava frustrado no Cronos e no Kairós ele era um homem valente. Parece duas pessoas ocupando, a mesma pessoa ocupando dois espaços, né? É porque nós vivemos aqui nessa terra, enquanto o Senhor não voltar, nós estamos aqui fazendo uma obra na terra. E aqui na terra nós estamos vivendo o Cronos, o tempo, a nossa rotina, a nossa realidade. Mas existe um tempo, que é o tempo de Deus, que é o Kairós, é onde Deus age, é onde Deus atua, é onde o fruto fica pronto. Nesse tempo, tudo está pronto. Nesse tempo, a igreja está pronta. Nesse tempo, aquilo que você precisa já está à tua disposição. A tua oração já foi respondida. Aquilo que você tanto busca diante do Senhor, no Kairós de Deus, na dispensa de Deus, já está estabelecido. Porém, eu preciso entender que existe uma transição que acontece entre o Cronos e o Kairós. E saber como me posicionar, e saber como atuar nessa transição é fundamental. Porque se eu viver só no Cronos, eu fico muito natural, sabe? Eu fico contando tudo, fazendo conta, e a matemática é uma ciência exata. A matemática de Deus não tem como você contar ela. O que semeia 1, colhe 100. 30, 60. Né? Não tem como você tentar entender a matemática de Deus, porque é maior. Os pensamentos do Senhor são maiores que os nossos. Aquilo que você tem como expectativa nessa manhã, diante de Deus, Deus tem coisas maiores. O paralítico que estava no tanque de Betesda, ele tinha uma expectativa para ser curado. Tinha que descer um anjo, balançar as águas, e ele poder entrar. Mas como que um paralítico vai se locomover até o tanque de Betesda, se ele não consegue se mover? Muitas vezes nós nos sentimos assim, paralisados. Eu sei que tem um tanque de Betesda, mas eu não consigo me mover em direção ao tanque de Betesda. Glória a Deus, porque aquele que é o Senhor da vida, ele vem ao nosso encontro e fala assim, o que está acontecendo? Estou chateado aqui, porque quando demora para balançar as águas, às vezes demora o negócio, não é? E quando balança as águas, sempre tem alguém que chega na minha frente. Isso não vai mudar nunca na minha vida. E Jesus fala assim, não, eu sou aquele que te cura. Pega teu leito hoje, levanta, porque há 2000 anos atrás, ele já liberou essa palavra sobre você. Eu não preciso de um mover para ser restaurado. Há 2000 anos atrás, o maior mover da história já aconteceu. Ele morreu e ressuscitou e levou sobre si todas as nossas enfermidades. E nos restaurou e nos colocou assentados novamente nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Tá certo? Esse é o lugar que a igreja deve estar. Esse é o lugar que nós devemos estar. Porém, aqui no Cronos eu passo por lutas. Porém, aqui no Cronos eu passo por adversidades da vida. E, infelizmente, funciona assim. Mas vai chegar um dia que não haverá mais choro. Não haverá mais essas coisas. Mas enquanto nós estamos aqui, nós iremos passar por isso. Mas glória a Deus que Ele falou e prometeu. Eu não vou te deixar. Quando você passar pelas águas, eu estou contigo. Pelo fogo, Ele não vai te queimar. Tá certo? E Gideão estava passando por um fogo na vida dele. Gideão é o 5º juiz entre 13 que Deus levantou. O livro de Juízes demorou em torno de 320 a 330 anos. Foi uma transição da morte de Josué até a monarquia, até começar a monarquia, onde Saul foi levantado como o primeiro rei. E a Bíblia fala que foi um tempo terrível, um tempo de uma apostasia muito grande. Um tempo onde cada um fazia o que queria. E o afastamento de Deus trazia
essa opressão sobre o povo de Deus. Mas só que o povo clamou, o povo clamou. E Deus ouviu e enviou um profeta, falando para eles assim: olha, eu tirei vocês do Egito, como uma promessa de uma terra prometida. Porém, eu avisei vocês, para que quando vocês adquirissem, ou quando entrassem nessa terra, vocês não se contaminassem com essa terra. Vocês são o meu povo santo. Que o irmão Orlando pregou na semana passada. Vocês são meu, eu tirei vocês do Egito como propriedade minha. Vocês são santos. Vocês são separados, vocês vivem no mundo, mas não se contaminam mais com as coisas do mundo. Eles entenderam isso? Não entenderam. Uma tribo entendeu isso, que foi a tribo de Levi, os levíticos. E por isso essa tribo passou a servir no templo. Daí vem a linhagem sacerdotal, daí vem os sumos sacerdotes, aí vem toda essa história. Mas Deus queria uma tribo? Deus queria algumas pessoas para serem santas? O projeto de Deus é que todos fossem santos. Isso se concretizou aonde? Em Jesus. Jesus é o primeiro de uma nova raça, onde existe uma nação sacerdotal, um povo santo separado por Deus para fazer essa obra. Agora, não mais somente os levitas, como a gente fala, o pessoal que faz parte do louvor são os levitas, né? Agora todos nós somos um povo santo. Os sacerdotes que Deus tem levantado nessa geração, para ter um posicionamento diante de Deus. E nesse contexto, Gideão é chamado por Deus. O povo clamou, Deus enviou o profeta, e Deus fala para Gideão: Gideão, eu vou te levantar para ser um juiz e o libertador desse povo. Juízes 6,12 fala assim, texto base. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: você é corajoso e o Senhor está com você. Que promessa linda para alguém que está passando por um momento de dificuldade. Porém, Gideão estava nessa luta dele. Porque às vezes nós achamos que a luta está do lado de fora. A pandemia, tal. A luta não é essa, queridos. A luta ela está dentro. Se dentro estiver bem, o lado de fora vai ficar bem também. Gideão estava passando por uma luta interna. Estava passando por uma crise interna. Isso gerava sentimento de frustração e abandono. Porém, Deus via ele como um homem de valor e alguém corajoso. É uma pessoa que parece que ocupa dois lugares, né? No Kairos, quem era Gideão? Um homem de valor e um homem corajoso. No Cronos, quem era Gideão? Uma pessoa fraca e uma pessoa abandonada. Por isso é muito necessário eu entender quem eu sou e o que Deus espera de mim, como Deus me vê. Tá certo? Quero ler o contexto, Juízes 6. Por favor, pegue aí a sua leitura. Todos têm o boletim? Todos têm a palavra impressa? Alguém não tem? Todos? Vamos ler então. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho, Gideão, estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, estando escondido para que os medianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: você é corajoso, e o Senhor está com você. Gideão respondeu: Senhor, Deus... Gideão respondeu: se o Senhor, Deus, está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando você. Vá. Gideão respondeu: Senhor,
Como posso libertar Israel? A minha casa é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: você pode fazer isso, porque eu o ajudarei. Você esmagará os midianitas, como se eles fossem um só homem. Gideão respondeu: se tu estás contente comigo, então dá-me uma prova de que és tu mesmo que estás falando. E por favor, não vás embora até que eu traga uma oferta. Eu ficarei aqui até você voltar. Disse Deus. Então Gideão entrou, cozinhou um cabrito e fez pão sem fermento com mais ou menos 10 quilos de farinha. Pôs a comida numa cesta e pôs o caldo numa panela. Levou tudo e entregou ao anjo do Senhor que estava debaixo do carvalho. Então o anjo ordenou: põe a carne e o pão nesta pedra e derrame o caldo em cima. Gideão fez o que ele mandou. Em seguida, o anjo estendeu o bastão que tinha na mão e tocou com a sua ponta a carne e o pão. Então saiu fogo da pedra e queimou a carne e o pão. E o anjo desapareceu. Verso 22. Aí Gideão compreendeu que era mesmo o anjo do Senhor que ele tinha visto e disse apavorado: ai de mim, Senhor, meu Deus, eu vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor respondeu: não fique com medo, tudo está bem, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar para Deus e o Senhor e o chamou de O Senhor é Paz. E até hoje esse altar está em Ofra, cidade que pertence às famílias de Abiezer. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Eu peço que nesse momento ela venha cumprir em nós aquilo que nós precisamos receber da parte dela. Ela é vida, ela é poderosa e nós clamamos por essa semente nos nossos corações, no nome de Jesus. Amém? Primeira coisa que acontece é, como eu falei para vocês, existe uma pessoa que se via de certa maneira no seu dia a dia ou como ele estava vivendo. E nesse dia a dia, Gideão se sentia abandonado por Deus. Quando Deus fala assim: eu sou contigo, você é forte, você é valoroso. E ele responde: mas por que está acontecendo isso com o povo? É porque o povo tinha se afastado de Deus. E Gideão não estava entendendo que Deus estava tratando diretamente com ele. O teu Deus é um Deus pessoal. Antes de tratar com a multidão, ele quer tratar comigo e com você. Gideão, o povo é outra história. Agora, a minha conversa é contigo. A minha conversa é com você, porque eu sou um Deus pessoal. Eu sou o teu Deus, Gideão. O Deus do povo é outra história. E o que estava acontecendo com Gideão? Gideão estava se sentindo abandonado. Juízes 6,13. Gideão respondeu: se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram, que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Você já se sentiu assim, mais ou menos? Que você está fazendo algo e parece que você está sozinho no projeto? Que você sente pressão de todos os lados? E o que você não consegue sentir é que Deus está do teu lado. O ser humano tem duas necessidades básicas. A primeira de relacionar e a segunda de ser amado. Quando entra o abandono, essas duas necessidades, automaticamente o abandono, ele sufoca essas duas necessidades. E algo que é vital para o ser humano é o relacionamento e você ser amado por Deus. Porém, relacionar, a questão que o relacionamento, quando você relaciona, o relacionamento vai gerar conflitos. Vai gerar atrito. Ou não vai?
O Duda, o Duda fez assim, porque hoje a gente teve aqui o PEN e foi uma benção, não foi? E a gente trata exatamente desse assunto que é conflito. Então, relacionar gera conflito. Só que tem uma coisa, quando eu me sinto abandonado, parece que aquilo que está acontecendo é diretamente para me atingir. Eu preciso receber cura no meu coração. Porque a pessoa até pode errar comigo e vai errar, não tem jeito. Relacionar, você vai passar por esse processo. A questão não é o que a pessoa vai fazer. A questão é o que eu vou fazer com aquilo que a pessoa fez comigo. Se eu me ferir, vai ser complicado. Como que eu vou conquistar? Como que eu vou lutar se eu estou ferido? Um jogador machucado pode jogar? Ele tem que ser tratado, ele tem que ser restaurado. Para quê? Para ir para o combate novamente, porque o combate ele vai desprender energia, ele vai desprender força. Você precisa estar bem. Você vai ter que dividir a bola, porque se tirar o pé, o treinador te tira. Então, é preciso que venha cura sobre a igreja, para fazer essa obra maravilhosa. Como Deus estava falando assim para Gideão, você é valente, você é corajoso, mas eu sei que você precisa de cura, Gideão, e por isso eu estou aqui, para te curar, para te restaurar. Toda ação vai trazer uma reação. Então, eu não consigo controlar a ação, mas eu devo controlar a minha reação. O que eu devo fazer com aquilo que me fizeram? Para que eu possa estar blindado e seguir em frente. Porque uma pessoa abandonada, se ela não tiver o cuidado, ela vai se ferir, que é o segundo ponto. Gideão se sentia ferido. Juízes 6:11, e o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido, para que os midianitas não o encontrassem. A palavra fala que nesse tempo o povo de Deus se escondia em cavernas para não ser encontrado pelos midianitas. Olha que situação terrível. Tem alguma caverna que a gente se meteu? Hoje é dia de sair dela, em nome de Jesus. Porque a ferida que não é tratada tende a se tornar uma enfermidade. Um coração ferido ou enfermo não consegue confiar em ninguém. Por isso busca resolver as coisas da sua própria maneira, pois entende que, se ele não der o seu jeito, ninguém fará nada por ele, nem Deus. Você vai ver que é um efeito dominó. Uma coisa vai empurrando a outra. E uma pessoa que está ferida, ela tem uma visão distorcida. Você fala, eu te amo, ela não crê. Você fala, eu quero te ajudar, ele fala, esse cara está querendo tirar proveito da minha vida. Você é valoroso, você é amado. E a visão distorcida me faz ver tudo de cabeça para baixo. A igreja não é boa, o irmão não é bom, o pastor é ruim. Não funciona. Porque tem uma visão distorcida. Os espias foram conquistar uma terra com a visão distorcida. Conquistaram? Não tem como confiar em ninguém, nem em Deus. Você olha para a terra e você vê, a terra é boa, mas eu não confio que eu consigo conquistar isso daí, porque a visão está distorcida. Juízes 6:15, Gideão respondeu, Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha casa. E Deus estava falando assim, você é corajoso, Gideão. Eu sou contigo. Você vai vencer isso em meu nome. E ele fala assim, mas eu não consigo. Mesmo que você fale isso para mim, mesmo que você prometa que eu tenho vida plena, mesmo que você fale que a palavra de Deus é poderosa para transformar minha vida, mas eu não consigo entender isso, porque está distorcido. Olha o que Gideão via. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse, você é corajoso, e o Senhor está com você.
Verso 23. Mas o Senhor respondeu: não fique com medo, tudo está bem. Você não morrerá. Ele estava na presença de Deus. Ele teve uma visita de Deus. E ele estava pensando em morrer. Olha que coisa. Por quê? Porque começa pelo abandono. Quando não é tratado essas duas questões, e é onde eu vou desenvolver toda a minha palavra hoje, é a questão de relacionamento e a questão de amor. Eu preciso ter bons relacionamentos. Primeiro com Deus, comigo mesmo, isso vai refletir no meu próximo. E eu preciso receber o amor de Deus. Eu preciso ter uma experiência com Deus. Gideão, ele conhecia a Deus de ouvir falar. Ele nunca teve uma experiência com Deus. E Deus estava naquele momento falando assim: eu sou o Deus que os teus antepassados falaram para você. Estou aqui hoje para ter uma experiência contigo, para mudar a tua vida. Todos nós precisamos passar por esse crivo. Não pode ser o Deus que o pastor prega. Não pode ser o Deus dos meus pais. Não pode ser somente isso. Tem que ser o meu Deus. Eu preciso ter uma experiência pessoal com Ele. Tá certo? E agora, de maneira prática, eu quero trabalhar no Kairos. 4 pontos. No Cronos, Gideão se via e se sentia dessa maneira que eu falei para vocês. No Kairos, eu vou apresentar para vocês como é que Deus via Gideão e como é que Deus nos vê. No Kairos, Gideão era um homem valente. Juízes 6:12. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: você é corajoso e o Senhor está com você. Leia esse texto, por favor. Vamos de novo? 1, 2, 3, go! O verso todo. 1, 2, 3, go! Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: você é corajoso e o Senhor está com você. Aqui entra o primeiro ponto de ontem, comunicação, Duda. Tem que comunicar bem para o pessoal entender, senão fica atrofiado o negócio. Comunicação. Homem valente, homem corajoso, que tem promessa, que tem vida plena. É assim que Deus nos vê. Deus via Gideão como um valente, pronto para conquistar. Daniel, alguém que era muito amado por Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Maria, alguém agraciada por Deus. Abraão, um amigo. Jó, alguém que se desviava do mal íntegro. Pedro, uma coluna da igreja. Paulo, o apóstolo dos gentios. Como é que Deus nos vê? Como é que Deus te vê? Quando Deus olha para você, Cris, o que Deus vê na Cris? É dessa maneira que nós precisamos nos ver. Isso gera identidade nos nossos corações. Sou filho. Se você, Mazinho e Carla, chegar para o Caleb e falar para ele assim: Caleb, você é meu filho. Você acha que ele vai acreditar nisso? Não. Porque ele sabe quem é o pai e a mãe dele. Isso gera identidade. Igreja de Cristo Jesus, nós precisamos saber de quem nós somos filhos. Quem sou eu do ponto de vista de Deus? Sou alguém a quem Deus ama muito. Jeremias 31:3. O Senhor apareceu a nós, vindo de longe, e disse a Israel: eu amei você, meu povo, desde a eternidade. Com muita bondade eu os trouxe para bem perto de mim. Sou alguém que jamais serei esquecido por Deus. Isaías 49:15. O Senhor respondeu: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? É uma pergunta. Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Outra pergunta. Mesmo que isso aconteça, eu nunca esqueceria de vocês. A Nívia está aí? Não. Está não, né? A Thalita está. Thali, dá para esquecer da Beca? Você vai para o shopping e deixa a Beca em casa? Se nós, falhos, agimos dessa maneira, imagina o nosso Deus. Falar isso, Deus, Ele não
me deixa só. Gideão se sentia só, mas ele não estava só. Sou alguém que Deus tem planos a meu respeito. Jeremias 29:11. Sei o que estou fazendo, já planejei tudo, e o plano agora é cuidar de vocês. Não os abandonarei. Meu plano é dar a vocês o futuro pelo qual anseio. Então Deus me ama muito, Deus tem planos a meu respeito e Deus nunca vai me abandonar. Nunca. Estou passando pela dificuldade de um furacão que está acontecendo na minha casa. Às vezes é necessário a gente passar pelo mar agitado da vida. Mas Jesus está no barco. Se apertar um negócio, pode chamar que ele vem. Mas ele quer que você mesmo aprenda a acalmar as tempestades que estão acontecendo. Já está através do Espírito Santo essa capacidade. Outra coisa que Gideão era, forte, pronto para ser enviado. Juízes 6,14. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? A força estava em quem? Vou ler o versículo. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua... A força estava em quem? Já estava em Gideão. A força já está em você. Quando Deus ele te envia para fazer uma obra, Ele já te fortaleceu para fazer essa obra. Tudo aquilo que nós precisamos para fazer essa obra, nós já temos, nós já recebemos, já está em nós. Então vai fazendo, a força já está em ti. E quanto mais você faz, mais você vai criando músculos espirituais para fazer coisas maiores, até o projeto ser completado na sua vida. Deus levanta Gideão na maior crise da vida dele para ser o libertador de Israel. Ou seja, você já é ungido. Levante-se, coloque em prática o que você já recebeu, pois a força de Deus já está sobre sua vida, já está sobre você. Eu não preciso de uma unção especial, a unção já veio sobre mim, já está sobre mim. Vai fazendo a obra. O Espírito de Deus já nos ungiu. Para quê? Para pregoar essa palavra, para colocar em liberdade os cativos e para anunciar o ano aceitável do nosso Deus. O Espírito de Deus nos ungiu para isso já. Essa força já está sobre nós. Mas eu me sinto fraco, então hoje é dia de pegar com essa visão distorcida e colocar o foco de Deus. Ajustar o foco, curar as feridas e restaurar essa questão do abandono. Biblicamente, você nunca está só. Eu me sinto só por causa dos meus sentimentos e desse bandido que mora dentro de mim, que mente para mim. Mas o meu Deus fala: eu nunca te deixarei. Eu nunca te deixo só. Que promessa linda, não é? Então é dessa maneira que nós precisamos entender. No tempo de Deus, é assim que nós estamos. Na vontade de Deus, é assim que Deus nos chamou para caminhar. E o terceiro lugar, Gideão teve uma experiência com Deus. Até aqui foi uma troca de informação. Deus falava e Gideão ouvia e respondia, uma comunicação, né? Deus falava em uma sintonia, Gideão respondia em outra sintonia. Deus insistia com ele e Gideão estava na outra sintonia. Mas chegou o momento que Gideão conseguiu ajustar o canal. Naquele momento ele entendeu que era Deus. E ele teve uma experiência com Deus. Gideão teve uma experiência pessoal com Deus. Juízes 6:20. Então o anjo ordenou: põe a carne e o pão nesta pedra e derrame o caldo em cima. Gideão fez o que ele mandou. Em seguida o anjo estendeu o bastão que tinha na mão e tocou com a sua ponta a carne e o pão. Então saiu fogo da pedra e queimou a carne e o pão. E o anjo desapareceu. Aí Gideão compreendeu que era mesmo o anjo do Senhor que tinha visto. E disse, apavorado: ai de mim, Senhor, meu Deus, eu vi o anjo do Senhor face a face. E aqui quando fala anjo do Senhor é uma teofania.
no Velho Testamento era a aparição do próprio Senhor Jesus. Imagina hoje, você ter uma visão aberta e ver o Senhor Jesus. E ter essa experiência com o Senhor. Aconteceu isso com Paulo. Ele pergunta: quem és tu, Senhor? Eu não te conheço. Eu conheço a lei, eu conheço a palavra, eu conheço o Deus da palavra. Eu conheço o Deus dos meus pais. Eu conheço aquele que me informaram. Mas quem é tu, Jesus? E Jesus fala: eu, Paulo, sou Jesus, a quem você perseguia antes, mas agora você vai passar a anunciar o meu nome. Uma experiência com Deus. Uma experiência que marca. Não é assim? Patriarca que lutou com Deus no Vale de Jaboque. Qual que é o nome dele? Jacó. Ele andava de uma maneira e conhecia Deus de uma maneira. Chegou o momento que ele teve um encontro com Deus. E quando ele encontrou Deus: eu não te largo mais. Eu não te largo mais, Deus, porque tu és bom. E o seguinte: me abençoa, Deus, porque o Jacó está andando de uma maneira. Me ajuda a ser Israel, me ajuda a ser povo de Deus. Me abençoa, Deus. E a palavra fala que ele recebeu um toque de Deus. E a partir daquele momento ele passou a andar de maneira diferente. Um encontro com Deus. Quando Deus te encontra, você passa a andar de uma maneira diferente. Não é a religião, não é a igreja, é um encontro com o teu Deus. Até agora o anjo do Senhor buscava levantar Gideão e mostrar qual era o seu propósito. Porém, tudo isso está no nível de informação. Precisava se tornar em uma experiência pessoal e sobrenatural, pois foi exatamente o que aconteceu com Gideão. Ele teve um encontro com Deus. Como consequência, tanto o relacionamento como o amor foram restaurados. Agora, o cara abandonado e o cara que não se sentia amado por Deus, restaurou o relacionamento com Deus e recebeu um toque do amor de Deus. Agora muda tudo. Agora a caminhada é diferente. E é o quarto ponto. Gideão construiu um altar permanente. Juízes 6, 24. Gideão construiu ali um altar para Deus. O Senhor o chamou de o Senhor é paz. E até hoje esse altar está em Ofra, cidade que pertence às famílias de Abiezer. Quando nós lemos a palavra, a gente vai ver que tinha um outro altar construído lá por aquele povo, que era o altar de quem? De Baal. O povo se afastou e construiu um altar a Baal. E Deus fala: destrói esse altar. Hoje é dia de destruir altar velho, sabe? Destrói altar velho. Destrói ele. E constrói um altar novo e permanente. Assim Gideão teve uma experiência com Deus. E a partir desse momento, foi um homem totalmente transformado e um homem usado por Deus. Levítico 6,12. O fogo do altar nunca se apagará. Deverá ficar sempre aceso. Todas as manhãs o sacerdote porá lenha no fogo. Arrumará em cima a oferta que vai ser completamente, hoje vai ser queimada em nome de Jesus. Queimará a gordura das ofertas de paz. O fogo nunca se apagará no altar. Deverá ficar sempre aceso. Um altar permanente. Um altar de relacionamento. Gideão restaurou o relacionamento dele com Deus. Gideão entendeu que ele era amado por Deus. Agora ele passa a andar com Deus. Ele passa a caminhar com Deus. Ele passa a relacionar com Deus e com o corpo de Cristo. Passa a relacionar com Deus e com o corpo de Cristo. Quando esse primeiro contato com Deus não está bem, eu passo a cortar os outros relacionamentos. E eu
passo me senti abandonado, ferido e uma visão distorcida. O povo não me ama, mas o povo que amou 20 anos, agora por 2 meses não ama mais. Por quê? Porque de alguma maneira entrou algo que eu preciso restauração, eu preciso curar a minha alma, eu preciso curar a minha visão, eu preciso receber uma experiência com Deus. E uma vez que eu recebo essa experiência com Deus, você passa a frequentar o trono da graça de Deus. Aí você frequenta o trono da graça, você recebe graça e você transmite graça. E é isso que Deus quer fazer conosco. É isso que Deus, nessa manhã, traz essa palavra sobre os nossos corações, para dizer, você é valente, você é corajoso, independente do que você está passando, Deus te ama, Deus tem um propósito com você, Deus nunca te deixou, Deus nunca vai te abandonar, Deus tem planos a respeito de cada um de nós. E os planos que Deus tem a nosso respeito, eles são bons. Eles vão além daquela viagem que você planeja. Eles vão além daquilo que a minha mente projeta. Vai muito além. Conclusão, queria chamar os meninos para cá, por favor. Vemos no exemplo de Gideão, alguém que estava frustrado, tentando sobreviver em meio a tantas dificuldades. Porém, foi justamente no meio dessa crise que ele se encontrou com Deus. Recebeu cura e restauração. E Deus fez dele um homem forte e valente. Juízes 6,14. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você... Quem está enviando você? O próprio Jesus. Mas isso é Velho Testamento. Vamos lá para o Novo Testamento? Ide, fazei discípulos de todas as nações. E eu estarei contigo todos os dias da tua vida. Não vou te desamparar. Não se sinta abandonado. E se porventura machucar, vai para o trono da graça, visita lá. Lá tem óleo de Gileade que cura as feridas, que restaura os valentes de Deus. Para que você siga em frente, para que a igreja siga em frente, lutando o bom combate do Senhor. E eis que estou convosco todos os dias. Juízes 6:22, a parte A. Aí Gideão compreendeu. Troque o nome Gideão e coloque o seu nome e leia essa primeira parte do versículo. E aí, Gideão compreendeu que era mesmo, não era uma visão distorcida, não era uma coisa da cabeça dele, mas era um fato. Ele se encontrou com Deus, ele viu a Deus, e a vida dele foi tocada e transformada. É assim que Deus levanta os valentes. Você é valente não porque tem força em você. Eu sou fraco e falho. Mas você se torna um valente porque Ele toca na sua vida. Porque Ele te faz um valente. Porque existe uma Canaã que deve ser conquistada. E para conquistar Canaã precisa de força. Josué, seja forte, seja valente. Eu não te desamparo, não te deixo só. Você vai conquistar essa terra. Vai em frente, Josué. Essa promessa está sobre tua vida e você vai chegar nela. É isso que Deus está falando comigo, com você. Como você se sente? Como você está? Depois de eu ter falado tudo isso, talvez você fale assim, mas eu ainda me sinto fraco. Sim, eu sei. Mas você quer se encontrar com aquele que transforma, faz nova todas as coisas? Ele está aqui neste lugar. É pela fé. É pela fé que você se torna um valente de Deus. É pela fé que você hoje pode se posicionar e falar assim: vou construir um altar permanente
com o meu Deus. Quero caminhar contigo, Senhor. Não por aquilo que eu estou escutando, mas eu quero treinar o meu ouvido para ele te ouvir, para ele poder reconhecer que é o Senhor que está falando comigo. E cada vez que você escuta o Senhor falar a teu respeito, você se torna mais forte. Porque a Bíblia é um livro proativo, é um livro positivo, é um livro que traz vida, que traz esperança, que traz novidade de vida. É isso que Deus espera de mim e espera de você.